Você sabe quais tipos de zumbis existem? E a origem deles? Sejam bem-vindos, exploradores. Eu sou o Lucas e esse é o Mundo dos Mitos. Inscreva-se e deixe seu like. Os zumbis são criaturas fictícias que, de acordo com a tradição popular, são reanimadas após a morte. Eles são frequentemente retratados como seres humanos que perderam sua consciência e livre-arbítrio, agindo apenas por instinto e alimentando-se de carne humana. Origens. A origem dos zumbis remonta a várias culturas e mitologias antigas, incluindo tradições africanas e caribenhas, onde histórias de mortos-vivos são comuns. Uma das origens mais conhecidas remonta ao folclore haitiano, onde os zumbis são considerados criaturas reanimadas por meio de práticas de magia negra, muitas vezes realizadas por feiticeiros poderosos. Segundo a crença haitiana, um zumbi é um cadáver que foi ressuscitado por um bokor, um feiticeiro que utiliza rituais obscuros para controlar os mortos-vivos. Esses zumbis são considerados sem alma e estão sob o domínio completo do bokor, obrigados a cumprir suas vontades. Além disso, em outras culturas ao redor do mundo, encontramos histórias semelhantes de mortos reanimados que vagam pela terra. Seja nas lendas chinesas dos Jiangxi ou nos contos europeus de cadáveres que emergem de seus túmulos, a ideia dos zumbis como seres sobrenaturais é uma constante em muitas tradições folclóricas. Tipos de zumbis. Existem diversas variações e tipos de zumbis encontrados em diferentes folclores e mitologias ao redor do mundo. Cada tipo de zumbi carrega consigo características únicas e origens diversas. Alguns dos tipos de zumbis mais conhecidos incluem zumbis vodus, originários do folclore haitiano. Esses zumbis são reanimados por meio de práticas de magia negra realizadas por feiticeiros conhecidos como bokors. Eles são considerados sem alma e controlados pelo feiticeiro que os ressuscitou. Jiangxi. Na mitologia chinesa, os Jiangxi são criaturas semelhantes a zumbis que se alimentam da energia vital dos vivos. Eles são frequentemente retratados como cadáveres reanimados que se movem aos saltos, com os braços esticados à frente. Zumbis modernos. Popularizados pela cultura pop e pela ficção, os zumbis modernos são frequentemente retratados como mortos-vivos que foram infectados por algum tipo de vírus ou doença misteriosa. Eles são caracterizados por uma fome insaciável por carne humana e uma aparência decomposta. Ghoul. Presente na mitologia árabe, os ghouls são seres similares aos zumbis, conhecidos por se alimentarem de carne humana e frequentemente habitam cemitérios ou lugares abandonados. Revenants. No folclore europeu, os revenantes são considerados mortos que retornaram à vida, muitas vezes com o propósito de buscar vingança ou concluir tarefas deixadas incompletas antes de sua morte. Cultura pop e jogos. Os zumbis tanto na cultura pop quanto nos jogos desempenham papéis intrigantes e emocionantes, moldando muitas narrativas e experiências de entretenimento. Eles se tornaram uma presença onipresente, influenciando uma variedade de mídias e atraindo fãs de todas as idades. Nos jogos eletrônicos, os zumbis frequentemente assumem o papel de inimigos temíveis que os jogadores devem enfrentar e derrotar para progredir na história. Jogos como Resident Evil, uma franquia de sucesso que começou em 1996, colocam os jogadores em ambientes sombrios e cheios de zumbis, desafiando-os a sobreviver usando habilidades de combate e resolução de quebra-cabeças. Além disso, jogos como Left 4 Dead oferecem experiências cooperativas emocionantes, onde os jogadores devem trabalhar juntos para enfrentar hordas de zumbis enquanto tentam alcançar seus objetivos. Esses jogos não apenas proporcionam adrenalina e ação intensa, mas também exploram temas como sobrevivência, trabalho em equipe e o colapso da sociedade. Na cultura pop, os zumbis também encontram um lar, aparecendo em filmes, programas de televisão, livros e quadrinhos. Séries de TV como The Walking Dead cativaram audiências em todo o mundo, oferecendo histórias emocionantes de sobrevivência e luta contra os mortos-vivos em um mundo pós-apocalíptico. Além disso, filmes como Ambilândia e Guerra Mundial Z trouxeram novas abordagens e perspectivas ao gênero dos zumbis, misturando terror, comédia e ação de maneiras inventivas e emocionantes. Assim, tanto nos jogos eletrônicos quanto na cultura pop em geral, os zumbis continuam a exercer um fascínio duradouro, desafiando e cativando as mentes dos fãs ao redor do mundo. Teorias sobre zumbis. As teorias sobre zumbis são vastas e variadas, abrangendo uma ampla gama de disciplinas e pontos de vista. Embora os zumbis sejam predominantemente um tema de ficção e fantasia, muitas pessoas se divertem especulando sobre possíveis explicações científicas, sociais e culturais para a existência de tais criaturas. Origens virais. Uma teoria popular na cultura pop e na ficção científica é a ideia de que os zumbis são criados por meio de um vírus ou patógeno altamente contagioso que reanima os mortos ou transforma os vivos em mortos-vivos.
Embora seja puramente especulativa, essa teoria oferece uma explicação pseudocientífica para a existência dos zumbis e tem sido explorada em muitos filmes, jogos e livros. Controle mental. Outra teoria sugere que os zumbis são controlados por algum tipo de poder mental ou mágico, seja por meio de feitiçaria, hipnose ou tecnologia avançada. Essa explicação muitas vezes envolve a ideia de um líder ou mestre zumbi que comanda uma horda de mortos-vivos para cumprir seus desejos ou propósitos. Reanimação científica. Algumas teorias se baseiam em conceitos da ciência forense e medicina para explicar a reanimação dos mortos. Elas sugerem que, por meio de avanços tecnológicos ou manipulação genética, seria possível trazer os mortos de volta à vida de alguma forma, embora com consequências imprevisíveis. Essas teorias e especulações, embora muitas vezes fantasiosas, refletem o fascínio duradouro das pessoas pelos zumbis e sua capacidade de inspirar conversas e debates interessantes sobre uma variedade de temas. Zumbis tradicionais versus zumbis modernos. Os zumbis tradicionais têm suas raízes em mitos e folclores de diversas culturas ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados a práticas de voodoo ou a lendas sobre mortos-vivos que retornam para assombrar os vivos. Os zumbis tradicionais geralmente têm suas origens ligadas a práticas místicas, como magia negra ou maldições. Eles são retratados como seres lentos e desajeitados, muitas vezes arrastando-se em busca de suas presas. A transformação em zumbi muitas vezes é retratada como resultado de uma maldição ou contágio de algum tipo. Em muitas histórias, os zumbis tradicionais são vulneráveis a elementos naturais, como fogo ou água. Com o avanço da cultura pop e a popularização do gênero de terror, os zumbis modernos evoluíram em suas representações. Algumas características dos zumbis modernos incluem: em muitas narrativas modernas, os zumbis são criados como resultado de um vírus, radiação ou experimentos científicos mal-sucedidos. Ao contrário dos zumbis tradicionais, os zumbis modernos são frequentemente retratados como rápidos, ágeis e vorazes. Muitas histórias modernas de zumbis se concentram em um apocalipse zumbi, onde a humanidade enfrenta uma ameaça global devido à disseminação do vírus zumbi. Embora algumas narrativas modernas ainda apresentem a ideia de infecção, muitas vezes os zumbis modernos são corpos reanimados que não precisam necessariamente de uma fonte externa para se tornarem zumbis. Conclusão. Os zumbis são muito mais do que apenas monstros fictícios, eles são um reflexo das esperanças, medos e obsessões da humanidade. Ao longo da história, esses seres grotescos cativaram a imaginação das pessoas, oferecendo uma lente através da qual podemos explorar questões profundas sobre vida, morte e o desconhecido. Se você gostou dessa história e quer mais conteúdo sobre mitologias, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Compartilhe suas reflexões nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.